Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar da bagunça que é a Conmebol e da indefinição do local da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Santos e Deportivo Táchira, partida com o mando do Santos, mas que o Santos não sabe ainda onde irá disputar. Antes de começar a falar do tema do vídeo, peço sempre, se inscreve no canal se não for inscrito, deixe seu like, compartilhe, ajude aí o canal Meninos de Fora da Vila a crescer, é gratuito, e dá uma olhada lá na nossa promoção, tá fixado no vídeo principal do canal, a promoção tá tudo em 600, ainda tá rolando, ainda não chegamos nos 600, dá essa ajuda aí pra gente chegar logo nos 600 inscritos, e no mais, compartilhe, comente, deixe um like, participe aí do canal Meninos de Fora da Vila, que vai falar hoje sobre a indefinição do estádio onde o Santos mandará a partida de volta. Então eu vou explicar aqui um pouco a situação, porque ela é muito confusa, tanto que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, lembrando que o Santos conseguiu a classificação na Sul-Americana, se classificou daquele jeito, empatando com o Banfield, graças ao gol da Universidade Católica, e foi realizado o sorteio, o Santos irá enfrentar o Deportivo Táchira da Venezuela, time que a gente já conhece, enfrentou na Libertadores de 2011. Ir jogar lá vai ser uma dificuldade já, mas não sabíamos que para jogar aqui no Brasil também seria. O Santos não poderá disputar na Vila Belmiro caso tenha torcida, porque tem essa questão ainda, mas enfim, o Santos, pelo regulamento da Conmebol para a Sul-Americana, apenas estádios com capacidade acima de 20 mil pessoas poderia receber o jogo do mata-mata da Sul-Americana. A Vila Belmiro tem um laudo muito antigo de 20 mil, mas eu acho que ele nem é válido mais. E mesmo quando o Santos lota, o estádio não chega a 20 mil torcedores, então não seria possível receber esse público. Lembrando que nos outros anos foi um pouco diferente, eu acho que era permitido, mas nesse ano o Santos, enfim, não vai conseguir, não vai ter a Vila Belmiro como um estádio capacitado para receber público no mata-mata da Sul-Americana, e aí o Santos colocou dois estádios como opção. A primeira opção seria o Morumbi, a segunda opção seria a Arena Barueri, onde o Santos jogou recentemente contra o Ceará. Ontem ficou definido que era o Morumbi. Logo em seguida o São Paulo vetou o uso do Morumbi. Eu acho que teve uma questão de datas. Talvez se o jogo do Santos, porque lembrando, né, quando saiu o sorteio saiu as datas também, e o Santos ficou determinado que jogaria o jogo de volta, o jogo em que será mandante, no dia 6 de julho às 9h30, sendo que o São Paulo joga como mandante também da Sul-Americana no dia 7 de julho, também às 9h30. Então talvez se o jogo fosse na terça, o São Paulo não considerasse uma ideia tão ruim, lembrando que ainda é uma possibilidade, mas sendo na quarta e o jogo do São Paulo na quinta, houve o veto do São Paulo. Teve até gente falando que o Santos não consultou o São Paulo, pelo que eu ouvi de alguns jornalistas, houve a consulta, a questão era mesmo a definição de datas e de horários. E aí com esse intervalo muito curto, o São Paulo decidiu não permitir que o Santos jogasse, e aí ficou definido que seria na Arena Barueri. Beleza, mas tem uma outra questão também, que é o Palmeiras, no mata-mata da Libertadores, joga no mesmo dia, na quarta-feira, como mandante também. Então seria um jogo entre equipes grandes, mais ou menos no mesmo lugar, que seria na Grande São Paulo, enfim, São Paulo e região metropolitana. Segundo o Ademir Quintino, inclusive aqui já vou dar uma nota de como a Conmebol prima pela incompetência. Segundo o Ademir Quintino, estava marcado lá no relatório, enfim, nos documentos do Santos, que o Santos é de Santos, né? Então, mas a cidade em que se realizaria o jogo seria Santos, com estádio do Morumbi. Então a Conmebol não teve nem a capacidade de colocar o Morumbi como sendo em São Paulo, o que torna, na verdade, a situação sim, complexa, porque deve ser verdade, já que o Morumbi estava definido. Caso o São Paulo tivesse liberado o estádio para o Santos jogar na quarta-feira,
seria uma coincidência de datas na mesma cidade. E a Conmebol não fez nenhuma manifestação com relação a isso. Então teríamos o jogo do Santos e o do Palmeiras no mesmo dia, na mesma cidade. E só que está definido ainda que vai ser em Barueri, que não é muita diferença de processo, assim, de trabalho, de complicação, porque para ir para Barueri, o acesso a Barueri é pelo trem, acho que metrô e trem, e se eu não me engano passa pela Barra Funda, que é muito, muito próximo do estádio do Palmeiras, então do Parque das Alianças. Então você teria essa situação complexa. E aí eu levanto um outro ponto que é, possivelmente a Polícia Militar demoraria bastante para definir essa impossibilidade de locais, e isso atrasaria ainda mais o processo de definição de localidade para o Santos realizar a partida. Porque eu lembro uma partida que teve em 2016 que o Santos ia enfrentar a Ponte Preta e o jogo seria no sábado de noite. Em cima da hora, na sexta-feira de noite, se eu não me engano, ou na sexta-feira de tarde, a polícia militar determinou que não poderia, porque só em cima da hora ela descobriu que o jogo de volta da final da Série C, envolvendo o Guarani, seria um pouco antes, não seria no mesmo, não seria realizado em Campinas, mas poderia ter aglomeração no próximo do Brinco de Ouro, que é um estádio muito perto do Moisés Lucarelli, que é o estádio da Ponte Preta. Então, só em cima da hora, assim, teve, tipo, sei lá, a semana inteira para ver isso, porque o Guarani já estava classificado há muito tempo, as datas já estavam definidas há muito tempo, mas na sexta-feira, no dia antes da partida, que a Polícia Militar percebeu que esses jogos teria essa possibilidade aí de ocorrência, e aí acabou determinando que o jogo do Santos fosse adiado em cima da hora. Tanto que, se não me engano, era dia de Enem, ou tinha algum vestibular assim que eu fui prestar. E aí foi um jogo que o Santos ganhou de virada bem no finalzinho. E aí o jogo foi para 11 da manhã de domingo. E eu acabei ouvindo só o final antes de entrar na sala. Então lembro muito bem dessa partida e dessa ineficiência dos órgãos de um modo geral, né? Tanto a Conmebol quanto a Polícia Militar nesse caso. E aí o que eu falo? A Conmebol ela não tem obrigação de saber que não podem ser realizados partidas. Deveria, né? Por bom senso deveria, mas ela não é obrigada a saber disso. Quem deve saber é a Polícia Militar. A Polícia Militar ainda vai demorar muito, possivelmente, para analisar essa situação. E quando analisar, vai ter que ter uma mudança de data. Tudo isso considerando que o Santos não seja punido. E aí eu vou trazer aqui um ponto que eu acho relevante para a discussão, que é: se a Conmebol resolver punir o Santos, a punição pode variar desde multa até perda de mando, pelo que eu li lá, multa muito alta, às vezes nem tanto. Pode ser ter a perda de mando, e aí seria com disputa com portões fechados. Não é certeza, ainda assim, que a Vila Belmiro fosse ser utilizada, mas em não tendo torcedor, não tendo a presença do torcedor e sendo esse o condicionante principal, que é o número a capacidade de torcedores, possivelmente esse jogo seria realizado na Vila Belmiro com portões fechados. E aí, considerando a Conmebol, eu não duvido nada de que ela tome essa decisão meio em cima da hora, assim, meio, tipo, as pessoas já se programando para ir em Barueri, talvez, não sabemos, mas eu não duvido a Conmebol decidir essa punição para o Santos também em cima da hora. Ela já poderia ter feito isso há muito tempo também, já faz aí um certo tempo que ocorreu a partida, já deu uma semana quase, mas ela segue sem definir. E aí a gente lembra, né, que a expulsão do Marcos Leonardo no último jogo do Santos pela Sul-Americana foi ser sentenciada, digamos assim, foi definida a punição ao Marcos Leonardo, que foi absurda, que foi abusiva, de 3 jogos, uma semana antes do jogo em que o Santos ia começar a Sul-Americana desse ano. Então foi quase aí meio ano para definir uma punição que eles poderiam ter definido logo depois da partida e o Santos já estar ciente. Então é um negócio assim muito... A Conmebol em si é muito complexa. Não sei se esse tipo de atraso se dá por ela analisar outros fatores. É que eu tendo a achar que não. Eu tendo a achar que é simplesmente uma falta de bom senso mesmo, assim,
Eu vou falar aqui de competência, não sei se chega a ser uma palavra muito forte, mas é muito claro que a Conmebol não está. Quando você coloca o jogo do Santos no Morumbi e fala que a cidade é em Santos, você dá assim, meio que assina um atestado de incompetência. Então a verdade é que ainda não sabemos onde será esse jogo do Santos. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que a Conmebol vai dar uma punição de perda de mando do Santos, até porque para a Conmebol punir brasileiro e principalmente o Santos, a gente lembra da questão do Sanches, né, em 2018, que inclusive a Conmebol, para quem não lembra do caso, o Sanches entrou em campo, sendo que ele ainda tinha uma partida de punição, assim, de suspensão a ser cumprida, entrou em campo pelo Santos no jogo contra o Independiente em 2018, né, o primeiro jogo do mata-mata, mas o Santos só colocou ele em campo porque ele consultou uma ferramenta da própria Conmebol que, que falava que o Sanches estava apto a entrar em campo. E aí, 2 anos depois, no Tribunal Arbitral dos Esportes da FIFA, a FIFA deu que a Conmebol estava errada. Então, a Conmebol é altamente incompetente. Isso não é exatamente uma novidade. Esse caso, para mim, é muito emblemático, porque daí o Santos acabou sendo eliminado depois de fazer 2 jogos em que deram 0-0, mas foi punido pelo primeiro jogo. E aí ela foi muito célere, né, para definir essa punição. No mínimo, ela poderia ter considerado que o erro estava na própria ferramenta e ter postergado e transformado isso em multa, mas não. Ela foi muito rápida para julgar que o Santos entraria em campo perdendo de 3-0 do Independiente. E no caso do Marcos Leonardo, houve uma demora gigantesca para definir essa punição. E agora o Santos fica aí no aguardo. Lembrando que o jogo de ida contra o Tátira é dia 29 de junho, então tem um mês mais ou menos para chegar essa partida. E aí, dia 6 de julho, é o jogo de volta. Não sabemos exatamente o que vai acontecer. Eu acho que o mais provável é que a Conmebol resolva punir o Santos, porque, como eu disse, ela já tem uma tendência a não sei, talvez olhar com olhos mais rigorosos para os times brasileiros e para o Santos especificamente. E nesse caso, inclusive, facilitaria para muita gente, claro. Sempre contra o torcedor acaba sendo sempre o lado mais fraco e é quem acaba punido indiretamente. Lembrando que aqui a punição tem a ver com a torcida também, porque é aquele caso de invasão de campo no jogo contra o União La Calera foi, né? Então, enfim, bastante demorado. Mas o torcedor entrou em campo, tentou dar uma rasteira no cara do. Eu acho que era do União La Calera, mas talvez tenha sido. É que não pode ter sido o Banfield, né? Foi contra o União La Calera mesmo. Então, e aí já faz 2 semanas que esse jogo aconteceu. Mas há uma ação de torcedor que acaba punindo muito todos os outros torcedores. O Santos, que vai perder o seu estádio, né? Possivelmente vai perder a possibilidade de estar com a sua torcida. Mas, no geral, acaba ajudando a Polícia Militar, porque o Santos não joga em São Paulo, a Conmebol, porque resolve esse problema que ela mesma criou, de colocar jogos de times grandes na mesma cidade. A própria prefeitura, enfim, os órgãos públicos, então todo mundo acaba não tendo essa dor de cabeça se a Conmebol decidir que o Santos deve perder o mando de campo para essa partida. Caso ela não decida isso ou demore mais para decidir, eu acredito que eles vão acabar mudando o jogo do Santos para terça-feira, o que vai ser uma sacanagem também, né? Mas eu acho que é o mais possível, porque terça-feira, no caso, não teria nenhuma partida de times paulistas, e porque o Santos já joga no sábado em casa contra o Flamengo. Então não teria também nem esse problema de intervalo de jogos. Então eu acho que são 2 possibilidades aí que pode acontecer. E aí, jogando para terça-feira, é possível que o São Paulo ou libere o Morumbi, ou o Santos jogue na Arena Barueri mesmo, porque o jogo do Palmeiras seria só na quarta. Enfim, mais uma demonstração aí da... Talvez seja... Eu acho que é incompetência, ponto. E aí tem um possível descaso, uma falta de cuidado, uma falta de bom senso dos vários órgãos, né? A Polícia Militar já deveria ter se manifestado com relação a isso, para que a Conmebol decida o mais rápido possível, mas não parece ser um interesse de ninguém
que o torcedor seja beneficiado aí com as decisões que lhe cabem, né? Que tenha logo uma programação precisa para que o torcedor possa se organizar aí a sua rotina, o seu tempo para estar presente na partida. Então, fica aqui a minha crítica e uma pequena explanação sobre essa situação bastante confusa aí que, resumindo, está a princípio definido que o Santos jogará na Arena Barueri, mas não creiam que vai ser a última decisão. Eu não creio nisso. Acho que ainda vai ter desenrolos nessa história e aí a gente vai atualizando, talvez no giro de notícias, se tiver alguma decisão até quinta, e nos vindouros outros giros de notícias do canal Meninos de Fora da Vila. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo aqui comentando a bagunça que é os jogos com o mando da Conmebol, com o mando do Santos, organizados ou desorganizados pela Conmebol. E muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você puder, se inscreve aí no canal, dá essa força se você não for inscrito ainda. E no mais, compartilhe, deixa um like, comente aí o que você acha da Conmebol, das ações, dos órgãos públicos de um modo geral também com relação aos torcedores. E interage com a gente, discuta, debata, eu acho que é um tema que é importante. E essa situação toda do Santos só explicita aí todo o descaso que o torcedor acaba enfrentando. No mais, seguimos na espera para o jogo que será no Paraná, um jogo aí que também é um jogo que pouca gente talvez veja, mas isso, né, fica para outro vídeo. E aguardem que sábado o Santos entra em campo, então sexta tem pré-jogo dos Meninos de Fora da Vila, talvez já na cidade do jogo do Santos desta vez. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!